Sim, muito bom. Gente, querendo perguntar alguma coisa? Eu queria saber mais como foi assim, muito legal, né, essa história do Parent Science e é chato ver como as pessoas olham essa parte mais social, mas que bom que agora, claro, vocês são extremamente grandes, então agora as pessoas até, né, podem até ter mais respeito em relação ao projeto. Mas eu queria saber como foi para você a decisão de começar o Parent Science. Então, começando desde do seu primeiro filho, você estava fazendo ciência já, né? Fazendo pesquisa, e você teve seu primeiro filho, e aí já veio essa vontade de estudar esse lado, né, em paz na ciência, ou foi a partir do segundo, do terceiro filho? Como que foi para você essa questão, essa trajetória? Tá. Meu primeiro filho nasceu em 2013, né? Eu tinha assumido há 2 anos, quase que exatamente, né? Eu assumi em fevereiro de 2011 e meu primeiro filho nasceu em março de 2013, né? Então eu ainda estava em estágio probatório e tal, um período de estabelecimento, né? Dentro da minha carreira, né? E eu acho que isso é um contexto que a gente precisa sempre considerar, que os filhos vão chegar nesse momento inicial. Eu não vou ter filho aos 50 anos, né? Apesar de hoje ainda, né, termos alguns avanços nesse área, mas não é quando as pessoas vão ter filhos. A Elas Cláudia vão ter Raia filhos no teve, início né? da carreira. É, pois é, né? Mas não é o que vai acontecer na sua maioria. Então, eu sinto, obviamente, um impacto lá em 2013, mas a gente tem na ciência, né, principalmente pensando em publicações, uma atemporalidade. Então, meu filho nasce em 2013, mas eu ainda estou publicando. Em 2014, eu ganhei o edital universal. Então, porque, né, eu vinha das coisas que estavam sendo feitas antes, né? A Sim. pausa de eu ter saído de licença, de ter parado com a minha carreira com o tempo, ela vai impactar lá em 2015. Se vocês olharem meu currículo, 2015, 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico, né? Porque, claro, aí as coisas começam a aparecer. Meu segundo filho nasceu em 2015, né? E aí sim o impacto foi muito maior, porque daí acumularam as duas coisas, né? Eu já tinha, Sim. né, vinha trazendo uma diferença no meu ritmo de produzir, né? Depois da minha primeira licença, aí chega meu segundo filho, eu saio de licença de novo, né? Então o impacto começa a se acumular. E é nesse período que as coisas ficam mais drásticas, né? Começam as cobranças, porque eu não estava orientando tantos alunos quanto eu deveria, né? O programa que eu fazia parte é 7, então eles começam a exigir várias coisas, enfim, para manter, né, esse nível. E aí, em 2015, sim, eu senti o maior impacto, né? Disse, pá, então, de repente, né, as coisas não estão funcionando. E o Parent surge na minha cabeça em 2015. Mas por muito tempo eu não tinha falado para ninguém sobre isso, porque eu achava que as pessoas não iam entender, que iam enxergar como algo, né? Ah, eu que não dava conta de seguir com a minha carreira e tal. Então, só em 2016, e eu lembro, é muito engraçado, assim, para vocês verem o quanto a gente tem preconceito, né? A gente mesmo. Porque lá em 2016, eu lembro, isso foi sei lá, no início de 2016, eu chamei meu marido também pesquisador, ele é docente da URGS também, né, de outro departamento, mas enfim. Aí eu lembro que eu chamei ele chorando, assim, e disse, eu preciso te contar uma coisa, eu não sei até hoje o que que ele pensou que eu ia falar, porque eu tava chorando, assim, sabe? E aí eu contei da história do Parenting Science, tudo mais, o que que eu achava, né, que, enfim, era o que a gente estava vivendo e tudo mais. E aí ele me apoiou muito, não, é super válido, né? Isso existe mesmo, está acontecendo e tudo mais. Então, foi a primeira vez que eu falei em voz alta, né, do Parenting Science, mas isso foi quase um ano que eu tinha essa ideia na minha cabeça de que algo deveria acontecer. E aí, com isso, né, eu comecei a escrever a respeito, eu gosto muito de escrever, e aí teve um post em específico, né, quando eu pedi a bolsa de produtividade do CNPq em 2016, e aí veio negada porque eu não tinha produtividade, né, comparado com os meus pares. Mas nunca ninguém, né, olhou se meus pares também tinham tido duas pausas na carreira deles para cuidar dos filhos e tudo mais. E aí eu fiz um post a respeito disso, e aí várias mulheres, né,
respondendo, dizendo, não, a gente está passando pela mesma situação e tudo mais. E como eram pessoas próximas a mim, né, eu comecei a conversar com elas, a gente de fato enxerga que não era, né, algo individual, não era eu, Fernanda, que não dava conta da minha carreira, né, algo muito mais amplo que isso. E assim surge, né, publicamente, oficialmente, o Parenting Science. E era lá no início esse grupo, nós éramos 6 mães e um pai, né, de cientistas que estavam passando por essa situação da conciliação das nossas carreiras, jovens carreiras na época, né, com os nossos filhos. Nossa.